Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Ó, dá uma ajeitada aqui, colocar meu fone. Oi, amorecos da minha vida que estão chegando. Que feliz ver vocês aqui. Gente, estou muito feliz de trazer quem eu estou trazendo hoje para falar de um assunto que eu amo, que é a yoga, porque nada mais, nada menos que alguém que entende para vir falar de um assunto bom desse, né? Minha querida amiga já chegou aqui. Então, antes de chamá-la para ela se apresentar, eu só quero resgatar para quem está chegando aqui pela primeira vez que eu estou fazendo uma sequência, né, de lives aqui de conteúdos para falar sobre a saúde integrativa e as várias ferramentas e medicinas que a gente tem de olhar o indivíduo de uma forma mais ampla, global, holística, né? E tudo que a gente pode explorar como uma forma de autoconhecimento através dessa união, né, desses vários corpos que a gente tem. Então, eu já vou convidá-la para entrar aqui. Não tenho pedidos para participar. Como é que eu chamo? Aqui. E aí, nessa, eu vou aproveitar e contar um pouco da minha jornada com a yoga e como eu conheci a querida Carol. Buenas tardes, Ká. Alô, Seja muito bem-vinda, amiga. Estou muito feliz de ter você aqui. eu também tô, Maricota. Obrigada pelo convite. Eu fiz uma breve introdução aqui sobre a proposta dessa sequência de lives, né? Porque quando a gente vai falar de saúde integrativa ou de ferramentas como a yoga, a gente pode ir para tantos lugares, né? Então a ideia é trazer um pouco da visão de como a yoga pode ser uma grande medicina para a gente olhar para nós enquanto indivíduos aí através dessa completude desses vários corpos que a gente tem. Tem o corpo, tem as emoções, tem o nosso espírito, a nossa parte mental. E para eu te passar a voz antes, eu quero dizer que a yoga entrou na minha vida em 2015 e ela foi a minha grande porta de entrada para o universo do autoconhecimento. Porque diante de uma crise que eu passei, que né, foi sendo acumulada, e eu me dei conta que eu precisava de ajuda, eu precisava fazer alguma coisa, antes de procurar terapia, eu fui procurar yoga. Então, para mim é muito especial falar sobre esse tema, porque de lá para cá eu já transitei em vários mundos pela yoga, já pude trocar um pouco com você por isso. E estou muito feliz de ser você para vir falar aqui. Então, por favor, sinta-se à vontade para se apresentar e para falar um pouco do que você quiser dentro da tua história, ou a tua jornada, ou como a yoga entrou na tua vida. Legal, Mari. Primeiro, então, gratidão pela oportunidade de estar aqui com você. Tô feliz também por isso. Foi legal você falar sobre sua porta de entrada, né, no yoga, que também foi mais ou menos assim para mim, né? Foi aí que eu descobri o mundo do autoconhecimento, assim, né? E foi há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás que eu entrei em contato pela primeira vez com as práticas de yoga. E aí foi interessante porque foi lá no SESC que eu comecei as minhas práticas e aí eu fazia prática com idosos. Então era uma turma 70 a mais, basicamente, assim. E sincronicamente no meu primeiro dia de aula, assim, eu tive uma experiência muito boa de me conectar, né, com a presença, né, de sentir a presença de fato, assim, sabe? Que é uma das magias que acontecem, assim, né, que o yoga proporciona. E aí eu fazia nessa época a faculdade de educação física e de noite, sincronicamente também, um professor foi dar uma aula de medicina integrativa. E aí ele chegou apresentando o yoga no mesmo dia, assim, trazendo o yoga como um grande presente, assim. E eu tava na época de conseguir um orientador para fazer o meu TCC. Eu falei, meu, vai ser esse cara aí que vai me orientar. E aí, tipo, falei, nossa. E aí o Júlio Mizuno, foi meu primeiro grande professor, meu primeiro mestre, honrando ele aqui, a história dele. E foi assim a minha porta de entrada, né? Ele começou a me apresentar esse mundo, e o mais legal que me chamou a atenção foi que ele conseguiu trazer esse mundo associado à ciência, assim, né? Então ele já estava no doutorado dele, pesquisando yoga, e aí
precisava fazer um trabalho de conclusão de curso e já agregamos isso, assim, né? E aí a gente começou a pesquisar os efeitos dos pranayamas nos corpos, assim, né? Os pranayamas, para quem não sabe, são os exercícios respiratórios, né, que a gente pratica no yoga. E aí acontecia um projeto lá na faculdade, nessa época, onde eles atendiam pessoas que tinham hipertensão arterial e tratavam, né, faziam preventivos e tratamentos com yoga para essas pessoas, né, para esse público, assim. Foi mais ou menos assim a minha porta de entrada. Então a gente fazia esses atendimentos ali, né? E foi assim também que fui me aprofundando, né, conhecendo, e aí depois fiz outros cursos de formação lá em São Paulo com o Marcos Rojo, né, no instituto dele. Depois fiz a minha pós-graduação, né, em yoga terapia, que é uma vertente que eu acho que é super legal também. E aí é muita coisa para trazer, assim, né? Mas, tipo, o estilo de yoga que eu aprendi com o Júlio é o Hatha Yoga, né? Que é um yoga que traz bastante para o corpo a transcendência, né? A busca o objetivo, a libertação por meio do corpo, assim, né? E aí quando eu fiz esse outro curso de formação, né, que trouxe a yoga terapia, que também utiliza o Hatha Yoga, só que aí ele traz um pouco mais da mente, assim, como um foco. E aí foi para mim ideal, porque aí casou, sabe, assim, parece. As minhas buscas que eu já tinha acessado por meio do corpo ali, percebendo, me autoconhecendo e integrando coisas da minha mente. E aí chegou a yoga terapia que dava um enfoque nisso também, assim, incluindo a psicanálise, entre outras coisas, assim, que a yoga terapia trabalha também, né? Mais ou menos isso, assim, para Fantástico. começar aqui a história. Para falar como é que a yoga chegou na cá, né? Resumidamente, assim, uma jornadinha breve. Mas é que legal, Sim. amiga, eu não sabia disso, mas eu acho que a fase foi muito parecida, porque o ano que eu tive esse contato com a yoga foi em 2015 e foi com o Júlio, quando ele tinha um espaço ali perto da Justiça Federal, que era perto da academia também, né? Era uma salinha pequenininha. E que bonita essa trajetória de ir unindo vários caminhos, né? Recentemente, eu até conversei com você quando eu voltei para as tuas aulas, né? Que um dos objetivos com a yoga nessa fase da minha vida era diferente de outras experiências que eu já tive. E era um pouco esse lado que eu queria puxar para a conversa, assim, né? Porque eu já fazendo yoga há um tempo, uma vez eu fui para casa da minha irmã, da Vanessa, em Araraquara, e ela tinha um livro lá e me chamou muita atenção que chamava Autoperfeição com Hatha Yoga, do Hermógenes. Sim. Eu falei, deixa eu ver um pouquinho mais sobre isso. E ali foi realmente uma grande porta de entrada para a yoga de uma forma mais ampla. Porque até então a yoga eu entendia que ela tinha todo um potencial e eu sentia muitos benefícios pela prática, mas eu não tinha uma compreensão de tudo. E aquele livro que é super didático, uma linguagem muito acessível para qualquer pessoa, foi, nossa, um grande assim, empurrão para um universo que poderia ser muito maior. Então, quando a gente fala da yoga, tem uma visão ainda aqui no Ocidente, da forma como ela chegou e foi se espalhando, que a yoga pode ser uma atividade física. E não que ela não envolva vários benefícios para o corpo, mas a yoga é mais do que isso, né? Ela é uma ciência milenar, muito antiga, e que se funciona até hoje, a gente só tem que aprender, né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre o que a yoga trabalha, além do que a gente conhece, né, como físico, esses benefícios dessas uniões, como você falou que você teve pela yoga terapia, além do que a gente conhece do corpo. Sim. Então, assim, ó, o significado de yoga, né, é mais ou menos assim, ele vem de um verbo que significa jungir. Jungir é tipo unir, integrar, né? E alguns livros trazem pra gente, assim, a compreensão de que a gente tem um corpo que é constituído de corpos. Então, a gente tem basicamente o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e também o nosso corpo emocional. E aí, o yoga serve como uma ferramenta, um caminho para a gente conseguir jungir, né? Integrar todos esses corpos, né? Que às vezes a gente vai se dissociando de algumas, ou ficando totalmente identificado com um, ou dissociando, né, nessas identificações, assim, né? Então,
eu percebo o yoga dessa forma, né? Como se fosse uma ferramenta que desse a oportunidade da gente perceber, por meio do corpo, esses outros corpos que estão neste corpo, assim, né? Então, as ferramentas que eu conheço, né, como o yoga, né, que são, por exemplo, os asanas, né, as posturas físicas, os exercícios respiratórios, a meditação, o relaxamento em si, são formas da gente conseguir integrar esses corpos diferentes. E por meio de cada ferramenta, você conseguir perceber qual desses corpos está se manifestando ou exigindo um ponto de atenção maior. Enfim, e a yoga terapia vem nesse intuito de, por exemplo, eu tô com, eu vou usar a palavra distúrbio, mas eu não gosto muito dela, mas eu tô com um distúrbio mental, né, um transtorno mental, tô com depressão, tô com ansiedade, tô tendo crises de pânico, por exemplo. Então eu vou usar algumas dessas ferramentas que tem dentro da prática de yoga para olhar, para tratar esse tipo de demanda, por exemplo. Ou não, eu tô com uma hérnia de disco na coluna. Então, eu posso utilizar dessas ferramentas também para conseguir tratar esse tipo de manifestação. Enfim, deu para entender um pouquinho, sim? Muito, muito. E é isso que eu acho muito legal, né? Dessas propostas integrativas. Eu acho que por uma questão de convenção e de aprofundamento, a gente foi sendo fracionado, né? Então, a espiritualidade ficou para a religião, o corpo ficou para a medicina, as emoções para a psicologia, e a gente foi se fracionando quando, na verdade, a gente é uma coisa só. E que bom que a gente pode, de repente, recorrer a ferramentas que nos ajudem a nos conectar com todas essas partes, no nosso tempo, no que é possível, mas saber que a gente pode criar esse acesso sem precisar desses terceiros. A gente vai usando isso a nosso favor como um direcionamento, mas o que eu sinto é que a yoga ela vai dando essa autoconsciência, essa autopercepção de que eu vou me encontrando. Ah, então você trouxe um exemplo de um distúrbio, um desalinhamento energético emocional, né? O quanto eu posso aprender a me perceber nesse corpo emocional através do meu corpo físico, né? Então, tudo, quando eu penso na yoga, assim, eu vejo que tudo pode ser uma grande metáfora. Então, a partir do momento de. Ontem mesmo que a gente teve uma prática, você falou uma coisa super interessante. A gente fez um exercício que a gente ficava numa perna só e a gente fazia uma torção do tronco, né? E ali você tá vendo, tá, tô aqui tentando me concentrar para equilibrar. Ou o quanto eu tenho raiz, o quanto a minha base está estável, qual é o meu desafio para mudar o meu ponto de vista, porque eu tô olhando para frente, eu tenho que olhar para trás. O quanto eu sou flexível à mudança de ponto de vista, né? O quanto meu corpo me permite sair de olhar para cá e olhar para cá. Então, eu acho que essa percepção a gente pode ter fazendo exercício físico sem estar num match, mas a yoga, ela proporciona todo um contexto favorável, porque a gente tem toda uma jornada para você estar fazendo aquele asana, né? Que é desde quando você chega, o tipo de som que a gente escuta, as respirações que você faz, isso vai trazendo um centramento. E uma coisa, Ká, que eu também acho muito legal, e eu tô falando muito de um lugar de uma praticante lúdica, né? Eu nunca me aprofundei, por isso que eu tô trazendo você aqui. É, a yoga, ela também pode ser vista, às vezes, como algo muito distante, né? Ou como uma prática de ginástica, tipo assim, ou eu vou dançar ou eu vou fazer yoga. Ou, tipo, gente, yoga é pra monge, pessoal que medita, um negócio assim, nossa, não, eu não sirvo para isso. E quando eu li o material do Hermógenes, me trouxe muito essa acessibilidade, uma simplicidade da yoga. Então, se você pudesse trazer algo, como que você vê isso dessa transferência do que acontece às vezes numa aula, numa experiência, e como que eu posso trazer isso para minha vida? Entendeu? Sim. Primeiro de tudo, yoga é para todo mundo, porque yoga é vida. Tipo assim, é como se fosse um sinônimo para mim, assim. E isso foi um dos aprendizados, assim,
que eu tive, assim, de primeira, assim. Eu falei, cara, que legal. Todos os tipos de corpos podem praticar, porque existem formas diferentes de se praticar yoga, né? Então, eu sinto que desde as pessoas que querem performar nos asanas, por exemplo, ficar de ponta cabeça, fazer exercício físico, que também já tive essa fase, inclusive, e tenho certeza que você também já teve, porque Tivemos, a amiga. gente foi conectada com o corpo, então, tipo assim, e aí transitamos, né, com as necessidades que a gente sente e estamos onde estamos hoje, fazendo de formas diferentes. Até quem só quer fazer yoga meditando, por exemplo, né? Então a gente tem vertentes diferentes de yoga para cada tipo de interesse, né, processo e tudo mais. Então é uma coisa que eu acho importante falar, assim. E me relembra a sua pergunta. Como que a gente pode trazer, que foi um encantamento meu de um lugar, eu tô falando Ah, lúdico no sentido que, né, eu não me outra considero uma estudiosa. para Isso, vida, como que lembrei. esses aprendizados, porque, né, é algo que parece, não sei o que parece para cada um, na verdade, né? Mas Uhum, que eu acho tão profundo, em uma hora você faz tanta coisa, você vai para outro planeta, né? E o quanto a gente pode transferir isso para a vida, né? Assim, sim. para a realidade, para o dia a dia. E o dia que eu não tenho aula de yoga, sabe? Essa transferência, acho que seria meio que por aí. E assim, né? Eu costumo falar assim para os meus alunos que dentro do tapetinho, dentro da nossa prática, é como se a gente tivesse um laboratório. Então a gente se testa e se observa, se reconhece, se constrói e reconstrói, e depois a gente leva o que a gente percebeu dentro do tapetinho para fora. Como isso? Por meio das metáforas e também por meio das nossas observações, né? Então, por exemplo, você estava dando um exemplo da postura de equilíbrio, né? E aí eu lembrei que foi. A gente ficou numa perna só, criou uma instabilidade fazendo alguns movimentos para se desequilibrar e por meio da instabilidade a gente se equilibrou. Então, tipo assim, o que que eu trazendo as metáforas que você estava falando, o que que eu faço fora daqui, né, no meu dia a dia, que eu crio como uma instabilidade e às vezes eu me perco dentro disso, né, desse caos que às vezes a gente cria ou se insere para me equilibrar. Então, por exemplo, isso seria uma forma de você experienciar no corpo, no tapetinho e levar para fora e você conseguir olhar para isso de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, e usando o equilíbrio também como uma referência. Como eu respiro numa postura de equilíbrio no tapetinho e como eu posso respirar quando eu estou precisando me equilibrar fora do tapetinho, né? Então, tipo assim, eu vou reconhecendo essas formas como eu atuo. Quando, por exemplo, vou passar um asana numa postura mais difícil, né, de se realizar. Como é a conversa mental que eu tenho dentro de mim, né? De tipo assim, será que não, eu sou uma pessoa que insisto em fazer a postura, não, nem consigo fazer, nem vou tentar. Ou tipo, nossa, isso aqui tá doendo meu joelho, mas eu quero fazer mesmo assim, e aí eu desrespeito a articulação do meu joelho, crio uma lesão, e aí, tipo assim, como eu faço isso fora do meu tapetinho também, né? Então, tipo, tô sofrendo por alguma coisa fora do meu aqui no dia a dia, só que eu ainda tô ali, né? Tipo aquela coisa de segurar a corda, tá sangrando a minha mão, só que eu não solto a corda, né? Então, tipo, percebo que vem um pouco assim, né? Também alguns ensinamentos e algumas percepções que eu tenho comigo nas minhas práticas e que eu trago para os meus alunos também, né? E uma coisa que também existe nas práticas de yoga de algumas vertentes são os aspectos éticos e morais também que existem, né? E que trabalham essa filosofia que tem por trás do yoga, porque aí sai do corpo, né? Sai também desse lugar de performar no asana. Não que saia do corpo porque não tem o corpo mental, o corpo emocional, né? Tá no corpo também, né? Que são alguns passos, né? Que foram compilados, entre aspas, pelo Patanjali. É uma das opções e vertentes, né? Existem outras formas de pensamento, mas que essa é uma famosa, assim, e que faz sentido alguns passos desses para mim, e que eu acho legal, que também é uma forma de levar para fora do tapetinho, né? Para o cotidiano. Por exemplo, a rinça, né? Que é a não violência. Eu falei sobre machucar o joelho, né? Então eu estou numa postura, estou sentindo dor, mas eu quero performar porque eu quero fazer bonito, eu quero tirar uma foto legal, ou entre outros motivos, né? Então, tipo assim, como eu trabalho essa não violência comigo dentro do tapete, como eu trabalho essa não violência comigo fora do tapete. Então, eu estou machucando meu joelho ali, mas ou o papo, né? De tipo assim, nossa menina, como você é ruim isso daqui, né?
você nunca vai conseguir construir isso, aquela vozinha interior falando com você, se desafiando ou não te desafiando. Entre outros passos, como a verdade, como não roubar, como se abster de excessos, são formas que a gente experiencia no corpo durante a prática e também consegue levar para fora, nas nossas relações, criando uma cultura de paz, que é um dos objetivos, né, das práticas de yoga, assim. Paz, se tem paz dentro de mim, tem paz fora de mim, assim, né? Então é um pouco disso também que eu vejo que dá para fazer essa transferência, essa ligação, assim. Fantástico, Ká. E você sabe que esses dias eu conversei com a Júlia, que fala sobre a medicina chinesa. Ela falou um pouco de uma visão do... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas assim, que os órgãos, eles têm meridianos, né? Então, às vezes, uma dor que você tem no trapézio pode estar relacionada ao fígado, né? São várias conexões que a gente tem assim. E eu sei que a yoga, ela também trata do físico, além do que a gente vê como um asana, né? Então, não é só uma questão de postura. Uma das coisas que eu achei muito interessante, que me abriu muito a cabeça, foi quando eu conheci as limpezas, os crias, né? Então, o quanto a gente precisa cuidar desse físico, além dessa performar, né? Dessa performance de postura, né? Então, limpar a narina, massagear o meu abdômen e limpar o meu estômago de manhã e a própria invertida, né? Quando eu vi no material do Hermógenes que isso ajuda a gente prevenir a viscertose, que é quando a gente vai comprimindo os órgãos pela gravidade ao longo da vida. Então, quando você inverte, você tipo solta, traciona ao contrário, você dá mais, né, vida para os seus próprios órgãos internos. Eu falei, gente, se isso não é medicina, é o que então, né? O que a gente faz com o nosso próprio corpo. E as torções, de maneira geral, também ajudam, né? Massagear as vértebras. Então, assim, quando a gente pensa na parte agora da saúde física, mas não só dessa parte musculoesquelética, o que que você vê, assim, dessa questão dos benefícios da prática da yoga para uma saúde mais integrativa, mais completa? Então, Mari, eu costumo pensar e também falar um pouco sobre como eu vejo o corpo como se fosse uma nave, onde a gente tem muitos botões que dá para a gente acionar e manipular, né? A começar pela respiração, assim, que é a chave do negócio, parece, assim, né? Nesses estudos que eu fazia com o Júlio lá na faculdade, um dos propósitos era analisar, né, os efeitos dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios. E o que a gente analisou, então, mulheres hipertensas e menopausadas na época. E os únicos exercícios que a gente fazia era basicamente colocar elas para respirar numa respiração lenta e controlada. Então, se a gente percebe a nossa respiração no dia a dia, a gente tem uma respiração assim, ó, de, sei lá, 15 respirações por minuto, para mais, né? Pessoas normais, assim, né? E a gente reduzia essa respiração para 6 respirações por minuto, vamos supor. E analisava batidas do coração, hipertensão, tipo, a pressão arterial e a variabilidade da frequência, né? Que é o espaçamento entre as batidas. E fez esse tratamento por um tempo, assim, né? E depois a gente percebeu os efeitos. Então, positivamente, né? A pressão arterial ficou regulada, a variabilidade da frequência aumentou, comprovando assim, né? Que, tipo, a gente, só de respirar, a gente ativa um sistema nervoso nosso, que é o sistema nervoso parasimpático. Ele tem o poder de acalmar, tranquilizar, de movimentar hormônios ali dentro da gente que tira a gente do cortisol, né? Vamos dizer assim, do lugar do estresse, aonde causa contração, rigidez, raiva, né? Aquela euforia. Então, pensando a respiração, né? Uma das coisas que eu considero muito importantes como chave, que é um ponto assim que traz para o corpo físico e também para a mente, porque se você está nesse lugar onde o seu corpo se sente bem, é uma via de mão dupla. Eu posso acessar a minha mente por meio do meu corpo e eu também posso acessar o meu corpo por meio da minha mente e fazer essa integração do bem-estar, né? E para além da respiração, assim, eu percebo que nessas chaves, nesses botões que a gente tem, as posturas, por exemplo, uma torção que eu faço e eu respiro fundo, eu consigo massagear um órgão, uma glândula, uma víscera dentro de mim, que vai acionar um bom funcionamento, uma produção hormonal diferente. Então, aí, dependendo da demanda que você tem do seu corpo, certas posturas, certos movimentos corporais, certas respirações vão te auxiliar nesses processos de purificação. E aí você trouxe sobre os crias, né?
ele é um ponto muito importante na yoga terapia. Tipo assim, é como se você entrasse por ele, na verdade, como se fosse o passo um, né? Porque, tipo assim, os crias, que são as purificações, as limpezas, elas servem pra gente tirar tudo que é o excesso da gente, né? Porque, basicamente, a gente é equilibrado. Quando a gente desequilibra, é porque tem excessos. Então, as purificações servem para isso, né? Pra gente começar a tirar o que tá demais. Então, por exemplo, para a gente respirar bem, a gente tem que ter vias aéreas funcionando bem. Então, se eu tenho um nariz entupido, um desvio de septo, uma bronquite, uma sinusite, como que o ar passa pelo meu nariz, entendeu? Então, existem alguns métodos de limpeza do yoga que utiliza, por exemplo, tipo a lota, né? Que a gente coloca uma aguinha morninha, tal, de um lado, sai pelo outro. Existem crias que são mais radicais. Aí você pega um caninho, passa dentro de um lado, tira pela garganta e vai alargando, né, o buraquinho do nariz. Assim como tem os crias de intestino, né? Pro meu intestino, que é um cérebro, Uhum. funcionar bem, absorver bem os nutrientes que ele precisa. Então, às vezes, existem processos de purificação. Ou tomando alguma bebida que se prepara para isso, ou fazendo massagens abdominais, que são aqueles exercícios respiratórios que ficam ondulando a barriga. Existem outros mais radicais que fazem pelos genitais, também são diversas correntes, né, vertentes que trazem formas de limpeza e de purificação, assim como as energéticas, né? A gente fez a postura do leão na prática, né? Então eu boto a língua para fora, solto um bafo e libero a energia que está estagnada, né? Libero toxinas. E aí as metáforas que isso vão trazendo também, né? Também a gente estava falando do Hermógenes, né? Ele trouxe um método de você balançar os braços e o braço bate lá nos rins. Então eu vou dando um estímulo ali nos rins também. Então, tipo, cada estímulo, uma coisa diferente, né? As invertidas, né? Quando o sangue está todo aqui, ó, para baixo, quando eu estou em pé. Se eu inverto, né, e o sangue vem todo para minha cabeça, isso tem um efeito também no meu corpo. E aí cada coisa trazendo uma possibilidade de tratamento, de prevenção, de descoberta, de experiência, assim. É um pouquinho disso que eu vejo. Fantástico. E quando, sei lá, vou falar um pouco agora do que eu conheço da psicanálise, por exemplo. O Freud vai trazer a psicossomática, né, como uma questão de conflitos. Então, dentro do nosso inconsciente, a gente às vezes fica num confronto entre os nossos desejos, que nem a gente sabe que tem, com a realidade que se apresenta, ou não saber lidar com alguma situação. E muitas vezes esse confronto energético ele vai acabar, ele não evapora, né? Ele vai andar pela gente. Então, como esse corpo mental também faz parte da gente, isso chega no físico. Então, muitas vezes, por essa vertente, algumas outras parecidas, na medicina chinesa eu sei que tem um olhar também muito próximo disso, o corpo ele manifesta algo que está em desequilíbrio entre esses outros corpos. Então, quando a gente cuida do corpo, a gente também está dando a oportunidade de melhorar um pouco do caminho de acesso para esses conflitos, né? Então, se eu estou com as narinas obstruídas e eu não estou conseguindo ventilar, né? Não estou conseguindo respirar direito, o quanto eu estou conseguindo cuidar dessa parte representativa dos pulmões, que pode ser relacionada a uma tristeza, né? Então, às vezes eu estou vivendo algum momento de luto ou uma fase desafiadora. Isso vai ter um tempo que não é o cronológico para a gente lidar com isso, mas o quanto cuidar do meu corpo já pode contribuir para esse processo, né? Então, assim como essa parte de conflito inconsciente afeta o nosso corpo, esses cuidados, todas essas medicinas naturais que são gratuitas, como a respiração, já contribuem num caminho também inverso e complementar para tudo isso, né? Então eu vejo a yoga muito como esse caminho de uma medicina natural e acessível para todo mundo, né? É uma questão da gente se dispor a esse aprendizado, receber uma boa orientação para isso e começar a trazer desses conhecimentos, né, do MET, da aula, das práticas, para a rotina, né? E a partir disso você vai começando a criar mudanças de comportamento também. Então, eu começo a perceber que se eu como demais para a prática, eu me sinto mal, me sinto indisposto. Então, às vezes, eu posso começar a cuidar da minha alimentação a partir disso, né? Ter uma alimentação mais leve. O quanto eu dormir bem e praticar me deixa mais disposto,
do que uma noite mal dormida e assim por diante. Então, Cássio, se você pudesse falar alguma coisa como você vê essa complementariedade, né, entre a minha saúde a partir disso e esse estilo de vida que vai conversando a partir dessas práticas também. Uhum. Ainda eu sinto que isso também faz parte dos crias, de certa forma, assim, né? Esses processos de purificação. Então, sabendo, e aí somos educadoras físicas, né? Então sabemos temos informações, algumas formações assim que complementam esses nossos saberes, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo dos pulmões, eu vou trazer um exemplo. Eu tô com uma tosse horrível, né? Eu tô com refluxo, eu tô com gastrite. Eu sinto que o corpo ele comunica uma coisa muito óbvia, assim, né? Pra gente, assim, né? Então, o que será que eu estou colocando para dentro de mim que está sendo indigesto, né? O que o meu corpo não está dando conta de digerir, ou o que está voltando, né? Precisando sair para fora, né? No caso do refluxo. O que está engasgado que eu preciso ficar tossindo toda hora para colocar para fora, né? Mas para além dessas metáforas, tipo assim, sou uma pessoa que estou olhando para o meu emocional, para as minhas relações, meu corpo continua assim. Então, qual alimento mesmo eu estou colocando para dentro, né? Estou colocando um alimento que é coerente com o que o meu corpo precisa? Estou dormindo a quantidade suficiente? Às vezes as pessoas falam, tem que dormir 8 horas por dia em tal horário, tarará. Só que aí eu sinto que existem algumas visões que padronizam corpos, né? E eu sinto que o yoga traz essa oportunidade de você criar lugares onde você pode experienciar o que é bom para o seu corpo, né? Então, o que está em excesso, por exemplo, no meu sono, que é uma coisa essencial e que no yoga existe a parte do yoga nidra, né? Ou do shavasana, que é como se fosse a gente dormir, que é a hora que a gente assimila os nossos conhecimentos, as informações que a gente teve ali de forma consciente ou inconsciente, né? Então, como está esse sono fora do tapetinho, né? Eu tô dormindo pouco, tô dormindo muito, tá sendo suficiente, não tá sendo suficiente. Tenho acordado descansado, tenho dormido 8 horas por dia, mas tô acordado, tipo assim, meu corpo não tá bem, sinto que fiquei acordando de noite, então, tipo assim, trazer esse olhar para isso também, né? Tipo assim, o que tá em excesso ou o que tá em falta? Entra nos crias, por exemplo. Na alimentação, a mesma coisa. Que tipo de alimento está sendo bom para mim, que tá me deixando bem leve ou que tá me deixando estufada, que está trazendo vitalidade para mim ou trazendo aquela sensação de morte depois que eu como, né? E o que eu posso tirar, o que eu posso acrescentar. Então, os crias também trazem esse olhar, né? Os asanas, por exemplo, né, como o movimento do corpo, né? Mas para além disso, né? Então, se eu pratico yoga uma vez por semana, o que mais que eu tenho de movimento, né? Será que isso está sendo suficiente? Porque o meu corpo ele precisa de movimento, é da natureza da nossa espécie o movimento, né? Então, tipo, quanto de movimento eu tô dando? Às vezes eu tô, tipo, dando muito movimento, né? Tô treinando de manhã, tô treinando de tarde, porque eu preciso entrar nesse vestido para o casamento, então, e aí o quanto isso é saudável ou não, entendeu? O que mais? Meu nível de estresse, né? Tipo assim, tô muito estressada. O que eu posso fazer com isso? Aí eu lembro da folhinha psicofisiológica que a gente fazia quando a gente trabalhou junto, né? Tipo, as engrenagens que fazem um corpo funcionar bem ou não. Só fazer um parênteses, para quem não sabe, é que a gente trabalhou juntas, né, na área da educação física, né? E eu tinha um espaço onde a gente tinha uma metodologia que todo mundo que chegava tinha que preencher uma folhinha, como se fosse uma varredura sobre o seu estilo de vida. Então, o aluno chegava e apresentava isso pronto para o professor, né? Dormir tantas horas, como que eu avalio o meu sono, se eu estou disposto, se eu estou com dor tardia, né? Então era uma forma do professor ter uma varredura básica num grupo ali com pessoas para saber como cada um tava, né? Sim. É... Não sei se eu respondi o que você falou, Sim, mas sim. Eu acho que é um assunto, né? Quando eu vejo, cá, que a gente já comecei assim, né? A gente pode ir para muitos lugares, mas eu queria, né? E acho que você trouxe com muito refinado até, uma didática muito boa, assim, essa ideia de que temos muitos corpos e que essa é uma grande ferramenta para a gente cuidar de tudo isso, né? Porque na medida que a gente vai trabalhando esse autoconhecimento, o nosso corpo é mais um desses corpos
e uma grande porta de entrada para os outros, né? Então, o quanto cuidar disso ajuda a gente a cuidar dos demais. Não que isso seja a única coisa, ou só cuidar disso é o suficiente, mas com essas medicinas, como a yoga, a gente consegue, a partir disso, acessar e cuidar de outras coisas. E criando, às vezes, outras mudanças, como um estilo de vida, né? Que me encontre num equilíbrio com todos esses corpos, assim. Então, para mim, acho que rendeu muito essa conversa aí no sentido de trazer mais clareza. Eu acho que não sei se alguém perguntou alguma coisa, mas eu acho que eu não vi. Mas para a gente ir para uma reta final, Kai, então, desse assunto, eu ia te pedir alguma mensagem sobre essa ferramenta yoga como uma terapia, como uma medicina para a nossa saúde, né? Dessa forma mais global. E também para você falar um pouco do teu trabalho, né? Como é que você utiliza, porque você falou que você é formada em educação física, você tem as suas formações na yoga, mas você também tem outras ferramentas, outras medicinas que complementam o teu trabalho. Então, fala um pouco também sobre isso, se você se sentir à vontade. Sim. Ai, deixa eu ver. Então, Maria, é que eu sou suspeita para falar, mas para mim, yoga, eu acho que tinha que ter nas escolas, assim, sabe? Desde as criancinhas, assim, né? Porque eu sinto que é uma medicina muito completa, de fato, porque ela abrange realmente todos os corpos mesmo, assim, né? Pensando na filosofia, né? Ou até mesmo na religião, porque tem pessoas que levam o yoga como uma religião, né? É um caminho para você se reconectar com a sua fé, né? Com a sua crença, com a sua verdade. Eu sinto que, para além de ser muito completo, ele abre oportunidades para você integrar outras práticas, assim, né? Porque cabe muita coisa dentro, né? E aí você está falando sobre como eu complementei, né? A forma como eu tenho trabalhado esse yoga, né? Que nem falei, sou formada em educação física, então consigo trazer muito recurso, né, do corporal, é, músculo esquelética, mas também fiz uma formação de terapia sistêmica, né, de constelação familiar. E estudando as histórias, as filosofias, os contos, os mitos que existem dentro, né, as personas, os arquétipos que vêm dentro do yoga, eu tenho conseguido integrar o conhecimento da terapia sistêmica junto, né, desse yoga, assim. Então, é um deck bem grande, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente usa muito a força do sol, por exemplo, né? Que é uma força masculina, ou a força da lua, que é uma força feminina. E aí, dependendo de como eu estou atendendo, ou quem eu estou atendendo, sabendo da história que está acontecendo ali, eu posso trazer, por exemplo, a força do sol como a força do pai, a força da lua como a força da mãe. Então, a minha narina direita, ela está conectada a essa força do sol, por exemplo, né? Que estimula mais o meu sistema nervoso simpático. Mas aí eu posso tomar meu pai pelo nariz, pela narina direita. Ou eu posso tomar minha mãe pela minha narina esquerda. Ou eu posso equilibrar essa relação fazendo algum tipo de pranayama, por exemplo, que faça essa união entre essas duas forças, esses dois polos, por exemplo. Assim como tenho gostado, por exemplo, que nem a gente fez uma prática ontem e eu ia falar sobre a verdade, sobre Satya. Então era uma prática em grupo e a gente abriu, tipo assim, ó, o que é verdade para você, né? E aí cada pessoa é como se fosse ali, tipo, uma conversa mesmo e aquilo no manifestar da fala, então a verdade para mim é uma coisa, ela pode incrementar o que é verdade para você. E aí a partir dali a gente construindo uma nova forma de enxergar a vida, sabe? E aí eu tô falando da verdade porque foi dito ontem, mas pode ser qualquer tema que alguém traga, por exemplo, na aula que está sendo importante na demanda daquela pessoa, e aí a gente olha junto para aquela questão e trabalha aquilo no corpo, nas metáforas. Tenho gostado de acrescentar a lei do tempo, né, o Tzolk'in, que é um estudo do tempo natural, né? Então, tipo, é um estudo do tempo dentro do tapetinho também, que influencia completamente a nossa mente e as nossas emoções. Então, é uma forma que eu também tenho trazido para dentro das práticas de yoga que faz sentido para mim, né? Também é um leque muito grande que dá para abrir sobre os skins, sobre a lua, sobre, enfim, diversos
formas de pensar e agir. Coisas sobre o sagrado feminino, sobre ciclos de mulheres, sexualidade, né? Porque o yoga trata muito sobre a energia sexual, sobre a prana, a energia vital, aquilo que cria, aquilo que traz vida pra gente. Então a gente vai trabalhando isso junto. Então, tipo assim, é uma coisa que é muito grande, assim, sabe? Então aí tudo depende do objetivo, do caminho, do reencontro que cada um quer ter consigo e o que eu posso caminhar junto com essa pessoa, assim. Sinto que o yoga, para mim, está nesse lugar. Tive a sorte de encontrar muitos professores que me apontaram caminhos incríveis. E é isso, assim, eu acho. Não sei se foi. Fantástico e lindo e convidativo, né? Que eu acho isso muito legal. Para as pessoas se abrirem a olhar yoga além do que talvez uma informação sobre um exercício, né? Além do que algo para monge, né? Mas o quanto a gente pode trazer isso de um lugar acessível, real e unir tantos olhares e tantas medicinas para a gente trabalhar a nossa autoconsciência, a nossa percepção, as nossas próprias curas, né? O quanto a gente pode se desenvolver e crescer com a gente mesmo, a partir do nosso match, do nosso corpo, de mestres e professores como você. Então, eu quero te agradecer muito, amiga, de você ter topado vir aqui falar, né? Dentro do teu tempo, num dia de mago, um dia de presença, né? Muito legal a gente unir essas medicinas. E, e deixar também, se você quiser falar sobre alguma coisa específica do teu trabalho, né? Porque você trouxe as ferramentas que você usa, mas se você quiser falar, porque eu sei que você atende grupo, atende individual, né? Tem pessoas que às vezes preferem isso. E deixar um canal aberto também, antes de eu te dar a fala, para todo mundo, né? Que está aqui ou esteve aqui. Quero muito agradecer a presença. E eu tenho certeza que a Cá também se coloca à disposição para tirar dúvidas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Entrar no perfil da Cá, quem está vindo pelo meu, e conhecer um pouco do trabalho dela ali. Mas fala um pouco também, Cá, do teu trabalho mesmo, assim, sabe? Se alguém quiser, mas eu tenho vergonha de ir lá e eu não sei meditar, e eu vou estar no meio de todo mundo. Não tem essa possibilidade aí, amiga? Faz seu merchan. Mari, graças. Tipo assim, que nem a gente estava falando no começo, né? As práticas são para todas as pessoas e para todos os objetivos também, né? Então, se eu tô com ansiedade, se eu tô com problema nas minhas relações, se eu tô com dor no corpo, se eu não tô conseguindo dormir, se eu tô com hipertensão, se eu tô querendo ser uma pessoa melhor comigo mesma, e qualquer motivo você pode chegar no yoga por ele. E eu me sinto muito honrada quando chega pessoas até mim querendo se trabalhar assim, né? Normalmente tem ressonância nas histórias e é uma oportunidade de eu me trabalhar também, assim, né? Ultimamente eu tenho atendido algumas aulas em grupo, tenho alguns horários disponíveis, assim, na Aldeia Florescer, na Academia Maikai, na Uni também. Tenho atendido individualmente, né, personal, para quem tem essa timidez ou para alguém que queira coisas mais específicas. Aí atendo em domicílio e também nesses lugares, ao ar livre, se a pessoa quer contato com a natureza, que é uma medicina incrível, que também tem super a ver com yoga. E também atendo online, que é uma coisa nova que eu tenho feito também, assim, mas que sinto que é importante para conseguir alcançar novos lugares. Então, também é uma oportunidade. Não tenho em grupo, por enquanto, ainda no online, mas no individualmente ainda já está rolando. Uma coisa que eu queria falar também, para quem gosta de trabalhar com as medicinas originárias, eu também tenho essa vertente, também gosto de trabalhar com elas, e ela super casa com as práticas de yoga também. É um recurso, né, para potencializar as práticas e, às vezes, para trabalhar questões que a gente não consegue acessar com uma forma mais fácil, assim, né, sem um combustível a mais, né? As medicinas originárias como o cacau, como a cannabis, rapé, ayahuasca, sananga. E aí queria honrar essas medicinas também aqui, que são importantes para mim, fazem parte da minha trajetória. E acho que é
É isso. E elas virão aqui nas minhas lives também. Já tá. Traremos uma amiga em comum para falar um pouco mais sobre essas medicinas também. Que bom você abrir já essa porta por aqui. Legal. E Então, agradeço cara, as pessoas que estão passando, que vai passar. Gratidão, Mari, pela confiança, pela parceria, sempre. te honro, te admiro muito. Estou muito grata pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pela tua sabedoria aqui, pela tua generosidade em partilhar tudo isso, né? Eu espero que de alguma forma a gente nesse papo possa ter contribuído aí, esclarecido, tocado, provocado, gerado algumas questões aí dentro dos coraçõezinhos de todo mundo. E que isso seja mais uma possibilidade, um caminho para a gente se integrar e ser melhor com a gente mesmo, fazer o nosso, seguir nosso propósito, nossa missão por aí. É isso. Obrigada, gente. Cá, obrigada. Um beijo grande. Obrigada, gente. Ana Ju, Dri, todo mundo aí que comentou, a Érica. Corações. Um beijo, amores. Um ótimo dia. Tchau, Tchau. tchau.